Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa 10ª aula, que nós vamos agora estudar um novo tema, capítulo 1, do cuidado pastoral e do que deve anteceder a celebração do matrimônio. Então, iniciamos a partir do cânon 1063 sobre o cuidado pastoral. Os pastores de almas têm a obrigação de cuidar que a própria comunidade eclesial preste assistência aos fiéis para que o estado matrimonial se mantenha no espírito cristão e progrida na perfeição. Esta assistência deve prestar-se, sobretudo, os próximos números que nós veremos. Então, primeira coisa, quem que tem a obrigação? Os pastores de almas. Quem são os pastores de alma? O romano pontífice, o bispo diocesano, o pároco. Então, estes têm a obrigação de cuidar que a comunidade eclesial, quem preste assistência aos fiéis. Quem que deve prestar assistência aos fiéis? Somente os pastores de almas? Não. Toda a comunidade eclesial deve prestar assistência aos fiéis, né, para que consigam, então, progredir na perfeição dentro do seu estado matrimonial. Então, como que se deve dar esta assistência? Primeiro, pela pregação, pela catequese, né, pela pregação, pela catequese. Esta catequese deve ser apropriada aos menores, aos jovens e adultos, então não é uma mesma catequese para todos, mas para cada faixa de idade, um tipo de catequese que seja apropriada. Mesmo com o uso dos meios de comunicação social, com que sejam os fiéis instruídos sobre o sentido do matrimônio e o papel dos cônjuges e pais cristãos. Então, através da pregação, da catequese, os menores, os jovens, os adultos devem ser instruídos para quê? Para o verdadeiro sentido do matrimônio, o que é realmente um matrimônio, como nós vimos no cano 1055, 1056, 1057, né? E o papel dos cônjuges, né? Qual que é o papel dos cônjuges? O papel dos cônjuges na vida da família, na vida da comunidade, né? Na vida da igreja e o papel também dos pais cristãos, né? Qual deve ser esse papel dos pais cristãos? Segundo, com a preparação pessoal para contrair o matrimônio, pela qual os noivos se disponham para a santidade e deveres do seu novo estado. Então, além, é claro, desta preparação que nós poderíamos falar de uma preparação remota, aqui nós falamos também de uma preparação pessoal, que é uma preparação mais imediata para o sacramento do matrimônio, aonde, né, os noivos se disponham para o matrimônio, é preciso querer se dispor para a santidade do matrimônio e é preciso querer também se dispor para os deveres do seu novo estado. Então, se eu quero contrair matrimônio, mas eu não quero cumprir com os deveres do meu estado matrimonial, então eu não estou apto a contrair matrimônio. Terceiro, com a frutuosa celebração litúrgica do matrimônio, pela qual se manifeste claramente que os cônjuges simbolizam o mistério da unidade. Às vezes, algumas celebrações litúrgicas, né, elas não parecem, de fato, celebrações litúrgicas, parecem mais um evento social do que propriamente um evento litúrgico, um acontecimento litúrgico, uma celebração, ou seja, uma célebre, célebre ação, uma célebre ação litúrgica.
Então, a celebração do matrimônio é uma célebre ação litúrgica, simbolizam o mistério da unidade e do amor fecundo entre Cristo e a Igreja, e dele participam. Quarto, com o auxílio prestado aos casais, né, aqui nós temos então um acompanhamento posterior, para que, guardando e defendendo fielmente a aliança conjugal, cheguem a levar na família uma vida cada vez mais santa e plena. Então, o trabalho da pastoral não termina com a celebração litúrgica do matrimônio, mas ela continua depois. Então, uma preparação posterior, uma preparação mais imediata, uma preparação próxima, né, e uma preparação, então, remota para o matrimônio. O cânone inspirado é inspirado na Gaudium et Spes, número 51, que eu peço que vocês leiam, e na Familiares Consórcio, número 66 e número 67, que eu peço que também leiam. Então, chama a atenção, né, o cânone chama a atenção para o dever dos pastores de alma, bispos e padres, e de toda a comunidade eclesial, a prestar a sua ajuda neste trabalho de grande importância, que é a orientação aos que querem contrair matrimônio a partir do espírito cristão e fazê-los progredir na perfeição, evitando o doloroso falimento de tantas uniões e o surgimento de situações irregulares. Então, se o matrimônio ele é contraído, né, com esta intenção dos noivos de progredir na perfeição, na santidade, no cumprimento dos deveres, evitar-se-á, né, o doloroso falimento de tantas uniões e surgimentos de tantas situações irregulares. Estas situações irregulares, nós podemos olhá-las tanto na Familiares Consórcio, quanto na Amoris Laetitia, que o Papa João Paulo II fala, e também o Papa Francisco refere-se a quais são estas situações irregulares. A preparação para o matrimônio é, então, de caráter geral, ou seja, todos os fiéis são obrigados a contribuir com esta preparação geral do matrimônio e também a se prepararem de uma forma geral para o matrimônio, e é também uma preparação pessoal, né? Ou seja, a preparação dos noivos para o sacramento do matrimônio. A preparação geral exige principalmente uma catequese apropriada, oferecida a todos. Aqui nós colocamos, de uma certa forma, uma preparação mais remota, né, aos adolescentes, aos jovens, aos adultos, e pode ser realizada também através do uso dos instrumentos de comunicação social, para que os fiéis sejam devidamente instruídos sobre o significado do matrimônio cristão, visto como vocação e missão, sobre os valores humanos e sobrenaturais, sobre as tarefas dos cônjuges e dos genitores. Então, esta é uma condição sine qua non para que o matrimônio, de fato, quando realizado, produza os seus efeitos, aqueles efeitos, né, que são esperados de unidade e indissolubilidade, de geração e educação da prole, de bem dos cônjuges. Então, é nesse sentido que se tem um verdadeiro conhecimento sobre os valores humanos, também sobre os valores sobrenaturais e as tarefas dos cônjuges, né, em relação a um para com o outro, para com os seus filhos, né, e em relação, né, à geração e educação da prole. A preparação pessoal é aquela próxima e imediata, que com encontros adequados e preparados, os cônjuges são chamados a aprofundar a catequese matrimonial e, em particular, a dispor espiritualmente os noivos à santidade e aos deveres do seu novo estado de vida. O que é um novo estado de vida, né? Antes eram solteiros, agora são casados mediante o sacramento do matrimônio. Então, a preparação remota para o casamento, né, todos os sacramentos são mistério da fé. Por isso, supõe uma evangelização prévia, não apenas genérica, mas também específica da ação sacramental,
que se pretende realizar. O novo código pede que os pastores de almas procurem dar esta preparação remota com a pregação, com a catequese apropriada às crianças, jovens e adultos, mesmo com o uso dos meios de comunicação social, pelos quais sejam os fiéis instruídos sobre o sentido do matrimônio e o papel dos cônjuges e pais cristãos. A preparação próxima para o casamento. Não basta que as pessoas se preparem para o matrimônio, mas é preciso também que o façam para o seu matrimônio. Não que tenham um conhecimento do que é o matrimônio, conhecimentos do matrimônio, né? Aqui entra a chamada discrição de juízo. Então, o que é esta discrição de juízo? Além de eu ter este conhecimento sobre o matrimônio, é preciso também que eu faça, que eu tenha esta preparação para o meu matrimônio, com esta pessoa específica com quem eu vou casar. Então, é esta avaliação prática, esta preparação prática, avaliativa prática, né, para o matrimônio que eu estou contraindo. Não é para matrimônio com outras pessoas ou de outras pessoas, é para o meu matrimônio, especificamente deste matrimônio com o fulano de tal, com a fulana de tal, que vai se contrair matrimônio. Daí, então, o código exige uma preparação pessoal para a celebração do matrimônio, com a qual os noivos se disponham para a santidade e deveres do seu novo estado. Então, a celebração litúrgica, como eu já disse, uma celebração, né? Uma celebração litúrgica, não é uma cerimônia, o matrimônio não é uma cerimônia, cerimônia do matrimônio, não existe cerimônia do matrimônio. Cerimônia do matrimônio é no matrimônio civil. No matrimônio sacramental é uma celebração. Por quê? Porque todos os sacramentos são celebrações, celebração da missa, celebração do batismo, celebração da penitência, porque se trata de uma célebre, de uma grandiosíssima ação de Cristo e da Igreja. Então, uma celebração litúrgica do matrimônio. Deve ser preparada com grande cuidado, para que venha à luz o grande mistério do matrimônio, ou seja, o mistério de unidade e de amor fecundo existente entre Cristo e a Igreja. Então, é isto o que a celebração litúrgica deve demonstrar, né? Esta unidade, né, de amor fecundo existente entre Cristo e a Igreja. Então, se a celebração não for capaz de mostrar isso, como está lá em Efésios 5, versículo 1, então não se trata de uma verdadeira celebração. E que os noivos realmente participam da celebração. Às vezes parece que eles estão muito mais preocupados com as fotos do que propriamente com a própria celebração do matrimônio. Por isso que eu sempre digo, quanto mais simples é o enfeite da igreja, a ornamentação da igreja, mais se percebe que os noivos dão uma grande importância à celebração litúrgica do matrimônio. Se deve realizar uma frutuosa celebração litúrgica dele, no qual se manifeste claramente que os cônjuges simbolizam o mistério da união e de amor fecundo entre Cristo e a Igreja, e dele participam. Cânone 1063, terceiro, não é parágrafo, é número 3. Neste sentido, seria conveniente um esforço de maior adaptação aos símbolos e ações do nosso meio cultural. Ulteriores desenvolvimentos da necessidade de uma preparação para o matrimônio e o modelo de realizá-lo devem ver-se no documento da CNBB, Orientações Pastorais sobre o Matrimônio, e na exortação apostólica do Papa João Paulo II, Familiares Consórcio, onde o conceito fundamental é o da educação para o amor. E depois, então, é claro, nós temos o acompanhamento posterior, preparação remota, preparação próxima, preparação imediata, né, junto com a celebração litúrgica do matrimônio, e depois também este acompanhamento posterior. Então, a pastoral matrimonial continua também, né, ou pastoral familiar,
continua também depois da celebração do matrimônio, não termina com a celebração do matrimônio. Os esposos precisam de uma particular e continuada assistência para que observem e cuidem fielmente o pacto conjugal e vivam no seio da própria família, né, uma vida cristã cada vez mais santa e plena. De nada adiantaria a preparação e a celebração do sacramento do matrimônio se não houvesse um cuidado pastoral posterior, ou seja, o auxílio prestado aos casados para que, guardando e defendendo fielmente a aliança conjugal, cheguem a levar na família uma vida cada vez mais santa e plena. Bem, nós podemos olhar, por exemplo, na Familiares Consórcio. O Papa Francisco fala muito deste acompanhamento, não somente o acompanhamento até a celebração do matrimônio, mas o acompanhamento posterior também ao sacramento do matrimônio. O Papa João Paulo II fala também na Familiares Consórcio da importância deste acompanhamento, e nós podemos ver também depois no motu próprio Mitis Iudex Dominus Iesus, aonde o Papa Francisco, com a mudança da forma de se realizar o processo de declaração de nulidade matrimonial, o Papa Francisco apresenta lá uma forma metodológica de se organizar também uma pastoral que depois possa ajudar não somente aos que se separaram, se divorciaram e casaram novamente, mas aqueles casais também que se encontram ou estão em momentos de crise. Então, assim, nós encerramos esta nossa aula em relação ao Cânon 1063, sobre o cuidado dos pastores de almas para que os cônjuges tenham a devida preparação para o matrimônio e que está dentro, então, do capítulo 1, do cuidado pastoral e do que deve anteceder a celebração do matrimônio.